como alcançar um resultado natural na micropigmentação, que é algo que hoje em dia está muito em alta, em especial quando a gente fala de micropigmentação no Brasil. O Brasil é uma referência mundial em micropigmentação natural. A gente tem uma visão muito particular disso, né? E eu quero, através dessa rodada de lives, acrescentar o máximo possível para que todas nós, para que a gente possa representar isso mundialmente e entregar o melhor para as nossas clientes. Primeiro de tudo, o que é o resultado natural? Eu vou sempre falar o que eu mais acredito, né? Dividir com vocês aquilo que eu realmente acredito que compõe o resultado, a técnica, e dividir de verdade esse conteúdo com vocês. O que faz um resultado natural, muita gente acredita que está só relacionado aos fios finos. Então, se a gente tiver fios de sobrancelha, né, fios de micropigmentação bem fininhos, que a gente vai ter um resultado leve e natural. Mas, depois de muito trabalhar, de muito atender, de fazer muito curso, de estudar com muita gente muito boa, eu afunilei isso em 5 partes, né? O que eu acredito que compõe um resultado natural são 5 tópicos. E esses tópicos são divididos em design, porque não adianta a gente ter fios lindos e maravilhosos e um design que não esteja organizado no rosto dessa cliente, porque a gente tem aí algumas regras que essa sobrancelha tem que se ajustar ao rosto daquela cliente, se ajustar às sobrancelhas naturais que ela já tem, né, natural, já vem com ela de fábrica, porque a gente pensa muitas vezes no resultado natural e esquece que a cliente já tem a informação pessoal dela. Não adianta a gente querer replicar um desenho supostamente ideal para todos os rostos, né? Cada rosto é único, cada rosto já traz consigo a sua sobrancelha, uma série de fatores que compõem esse rosto, compõem esse olhar. Então, como que a gente pode ajustar essa sobrancelha que a pessoa já tem, naturalmente, enfim, para um resultado de um formato um pouco mais próximo desse ideal. Esse ideal significa uma proporção melhor equilibrada. Então, uma proporção de corpo e cauda mais equilibrada, a espessura mais equilibrada, ponto alto, comprimento mais equilibrados, para realçar esse rosto e compor melhor com os outros elementos do rosto da pessoa. Essa composição do design é fundamental a gente perceber, entender que ela tem que estar em harmonia com o rosto. Nada no rosto da gente deve chamar mais atenção. Quando a gente pensa em trabalhar esse rosto, nada deve chamar mais atenção. Então a gente não deve criar uma sobrancelha que se sobressaia ao rosto da pessoa. Então, quando a gente pensa em design, esse formato tem que estar adequado e harmonioso, compondo com esse rosto e não se sobressaindo a esse rosto, né? E não chamando mais atenção. Depois do design, a gente tem a cor. A cor sempre a mais próxima da cor dos pelos da cliente. Mas eu faço luzes, o meu cabelo é bem loiro, eu faço as pontas platinadas e eu queria que ficasse bem leve. O natural é a gente estar mais próxima do natural. Eu vou acabar repetindo muitas vezes isso, mas é fundamental a gente entender que não existe naturalidade sem que a gente esteja próximo do natural. A trama é a maneira de desenhar esses fios, de acompanhar o caimento natural dos fios da sobrancelha. A intensidade é quantos fios a gente vai colocar nessa sobrancelha para que a gente tenha mais preenchimento, mas sem se distanciar muito daquilo que a pessoa tinha naturalmente. Esse vai ser o nosso lema, a nossa bandeira. Resultado natural é sempre aquilo que está próximo do natural daquela pessoa. E a expectativa, que é fundamental. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais em todos esses temas, né? Em todos esses cinco pontos fundamentais que eu separei aqui.
E por fim, a expectativa. Eu acho que a expectativa é fundamental. A expectativa é a gente ter uma conversa séria, honesta, de peito aberto com a cliente, para que ela entenda o que é o natural para ela. Sempre a gente pensar num atendimento direcionado e customizado para aquela cliente, então para aquela história, entender aquela história da pessoa, a partir disso entender as sobrancelhas, primeiro a pessoa e depois as sobrancelhas. Isso é algo que parece muito simples, mas a partir do momento que a gente entende o que a nossa cliente procura, é que a gente vai conseguir trazer aquilo que ela realmente deseja, e se o que ela realmente deseja não for viável, é nesse momento que a gente vai conseguir explicar para ela o que a gente vai alcançar. Então a gente vai ter várias técnicas aí que eu vou tratar em outras lives, tanto técnicas que eu vou ensinar vocês de como conversar com a cliente, de ter mais percepção, ter mais sensibilidade no contato com essa cliente, como fazer uma simulação de um resultado, por exemplo, para que ela realmente saiba o que vai acontecer com ela. Lembrando que a nossa profissão é muito importante. Eu atendi uma pessoa recentemente, na verdade foi um atendimento longo, mas a gente concluiu recentemente, onde a pessoa tinha passado por um trauma tão grande com as sobrancelhas que ela não colocou espelhos na casa dela. Então, a gente levar com muita responsabilidade o nosso trabalho. Então, alinhamos aí 5 pontos para que a gente tenha um resultado natural. Voltando lá no nosso resultado natural, mais próximo do natural de cada um. O design, a cor, a trama, a intensidade, a expectativa da cliente.